Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Muitas perguntas interessantes chegando, né? Já mostrei algumas para nutricionista Larissa. Daqui a pouquinho ela vai esclarecer. Teve uma mãe, inclusive, que fez uma pergunta sobre a questão dos sabores artificiais, dos doces, do chocolate, né? Em que momento a gente pode oferecer para a criança, a partir de que idade, de que momento é indicado. Daqui a pouquinho a gente vai esclarecer essa e outras dúvidas que estão chegando. Mas agora, eu queria colocar no ar, gente, uma tela que nós pontuamos algumas informações importantes. Então, na hora de você montar a sua lancheirinha, prestar atenção nesses tópicos, né, Larissa? Eu acho que é uma ideia que a gente precisa ter ali para quando a gente inicia o filho na vida escolar, em levar o lanchinho, a gente tem que pensar nisso. Então, dicas valiosas. Primeiro pontinho, vamos pensar nessa rotina alimentar da criança ao longo do dia. Então, eu estava até comentando com a Tati, no caso do meu filho, ele ainda está no maternal 1, né, ensino infantil, então ele faz almoço em casa, 1 hora depois ele tem um lanche, 1h30 depois ele tem uma mamadeira, depois ele tem uma sopinha e aí ele vai embora. Então, a tarde dele... E aí, essa sopinha é a janta e aí em casa a gente tem mais um jantar que ele costuma nos acompanhar. Mas veja, ele praticamente come a cada 1 hora. Então, esse lanchinho dele é importante, mas não vale como a única refeição que ele está fazendo naquela tarde. Claro que isso me dá um conforto, porque eu sei que se ele não come tudo, dali um tempo ele tem a mamadeira e depois ele tem a sopinha. Mas para a grande maioria das crianças, qual que é a rotina? Tá, sai de casa por volta de 12h30, 1 hora, tem um lanchinho às 3h30 e às vezes só vai comer 6 da tarde, 7 da noite. Em casa, né? Com o jantar. Em casa com o jantar. Às vezes pega a van e aí tem todo aquele trajeto de retomar para casa que leva um tempo. Então, nesses casos, em especial, esse lanche ele tem que ser completo. Ele precisa ter o quê? Carboidrato, proteína, uma hortaliça ou uma fruta, né? E pensar sempre que no lanchinho é quando a criança faz o melhor momento da hidratação, no momento que ela está na escola. Né? As crianças costumam, né, beber água ao longo do período ali escolar, claro. Mas no momento do lanche é onde elas param para fazer uma boa hidratação. Então, sempre pensar em água, uma garrafinha de água, se não uma água de coco, tá? Que eu gosto muito como um processo de hidratação, tanto no verão quanto no inverno, e ela ainda tem alguns sais minerais e vitaminas que ajudam ali no processo de raciocínio, então a água de coco é muito legal. Pode ser de caixinha, né? Desde que ela vai bem conservada. Né, de comprar aquelas garrafinhas. Em Indaiatuba, por exemplo, a cidade onde eu moro, gente, a gente tem lá o Parque Ecológico, diversos estabelecimentos que eles vendem o coco, você pode comprar o coco, ou eles abrem o coco na hora, põe na garrafinha e aí você tem que consumir em no máximo 24 horas. Mas é água do coco. Mas não é todas as cidades que você vai encontrar e isso com facilidade. Em Indaiatuba, por exemplo, a gente tem várias opções, em vários lugares, né, as pessoas comercializando. É mais Mas prático. Se na sua cidade não conseguir, a mãe pode, sem culpa, sem preocupação, pode, Tati, porque a água de coco de caixinha, ela é só adicionada de um pouco de água para melhorar a diluição e vitamina C. Então, ela é um produto integral, não é um produto que tem nenhum aditivo, nem açúcar, não como aqueles outros sucos de caixinha que a gente pede para não consumir devido ao excesso de açúcar, de corantes e água conservantes. Água de coco pode, suco de caixinha não é indicado. O suco de caixinha, o que a mamãe tem que procurar? Na embalagem tem que estar escrito integral. Quando ele está escrito integral, ele não tem adição nem de água, nem de açúcar, nem de corante, nem de conservante. Agora, se ele tiver escrito qualquer outra coisa, bebida mista, suco, água com aroma, que costuma ter agora, aí ele já não é um suco tão saudável. Uma dica que eu dou, que tá até ali na tela, a gente vai adiantar um pouquinho. Olha lá, gente. Aí a garrafinha de água, né, que é importante. Mas o que eu gosto muito de fazer em casa, eu congelo o suco natural, Tati. Então eu faço o suquinho natural, misto, né, 2, 3 frutas ou um suco de uma fruta só. Faço os gelinhos e aí na garrafinha que vai pra escola eu ponho 3, 4 gelinhos. E aí, até a hora que ele for fazer o lanche, 2 horas depois, 1 hora depois que ele sair de casa, aquele gelinho derrete e vira o suco. Então é prático, é só você pegar o suquinho e congelar, fazer os gelinhos e depois colocar na lancheira. Ele chega fresco, né, bem conservado, fresco para a criança tomar e é um suco natural, feito em casa, da fruta, né, com segurança. Ali na tela a gente tem também a questão das frutas, de repente sentar com a criança, né, e negociar, ver qual ela prefere. O que você gosta? Observar quais são as hortaliças que a criança come melhor em casa e aproveitar para colocar no lanche. Se ela come bem alface, no sanduichinho do lanche da escola, pode pôr uma folhinha de alface.
brócolis, Biscoitos, cenoura. laticínios, tem alguma orientação nesse sentido? Porque a gente tem uma diversidade, né? Sim. De tipos, marcas e opções, tanto dos iogurtes quanto da questão dos biscoitos. Exatamente. Como a mãe pode fazer uma escolha bacana? Claro. E mesmo quando eles são integrais, que eles são dessa linha mais saudável, eles têm sim açúcar, tem farinha branca. Então, não vai existir um biscoito ideal. Ainda não inventaram um biscoito que a nutricionista fala, ah, esse pode. Esse produto ainda não existe. Claro, é uma característica dele. Por isso que vale o quê? A gente fazer combinações legais. Vou dar um exemplo aqui, ó, né? Vamos pensar. Que a gente colocou lá, vou até levantar um pouquinho, Tati. Fica à vontade, né? Que a gente colocou lá, vamos supor, uma porção de hortaliças. Então, a gente mandou brócolis, um pouquinho de cenoura. Essa cenoura, Tati, uma dica legal para as mamães, é cozinhar ela bem pouquinho. Fazer um cozimento no vapor ali de 2, 3 minutos, só para ela quebrar aquele cru, mas ela mantém a característica. O tomatinho cereja, então eu posso pegar um potinho daquele que conserva, fazer uma misturinha, um salzinho, e aí eu já mandei hortaliças. Como eu tô mandando hortaliças, tranquilo eu combinar com um biscoitinho, né, integral. Porque aqui a gente tem, gente, olha, biscoito integral, esse pão biscoitinho de mel, aquele pãozinho de mel sem a cobertura de chocolate. Isso é muito legal, porque ele tem energia, ele é à base de mel, e ele é um produto, veja, quase que artesanal. Eu gosto muito de dar essa dica para as mamães no consultório, e não somente para as mamães. Procurar comprar mais coisas em padaria. Porque quando a gente compra tudo industrializado, vai ter conservante. Não tem como um pãozinho infantil desses de leite, que está lá no pacote, que vai ter 6, 7 meses de validade, não ter conservante. Agora, se eu compro um da padaria, o teor de conservante é baixinho, muitas vezes não tem. Então, é muito válido passar. E na padaria tem esfirrinha, que é super saudável também, tem uma porção de carne. A padaria tem pão de queijo, que as crianças adoram, e também tem um conteúdo energético bem bacana. Pode colocar na lancheira. Pode colocar. Então eu posso combinar, por exemplo, hortaliças com um biscoitinho um pouquinho mais calórico, um biscoitinho integral. Só evitem os recheados por conta da gordura trans. Mas essa combinação é possível, E tá? eu vejo ali também o pãozinho recheado com queijo ou a tapioca. A tapioca, a criançada adora tapioca. E a tapioca, ela tem uma conservação legal. Dá pra fazer logo cedo, às vezes até no café da manhã, deixar no potinho, lembrem, hein, pessoal, potinho bem fechadinho e mandar a tapioca. Ela vai chegar numa consistência bacana. Recheada com queijo, manteiga, o cream cheese, uma geleia, mel. Não acho necessário presunto e esses outros embutidos, assim, eu não vejo mais necessidade de a gente consumir esse tipo de coisa. Um queijinho, um requeijão, Se a criança gosta, uma patê, de geleia. repente, em casa, feito, né, legalzinho ali, um patezinho de frango, alguma coisa assim, é possível. Mas pensando em mandar na lancheira, eu acho que se a gente ficar entre manteiga, cream cheese ou requeijão, né, geleia, a gente vai acertar. Aqui eu trouxe até uma opção, né, que é uma brincadeira da gente mandar ali um Romeu e Julieta. Então a gente pega a fatia de pão, metadinha da fatia a gente passa o cream cheese e na outra metade a gente passa uma goiabada. Então a criança fica ali com um salgadinho e um docinho. E aí, maravilha, posso combinar com uma maçã e eu tenho um lanche ideal. O que falta aqui? Então eu já tenho carboidrato, eu já tenho uma hortaliça, falta só incluir então uma bebida, que pode ser um suco de fruta. Mari, a gente tem a participação de uma mãe, a Daniele. Obrigada, viu, Dani? Ela escreveu aqui pelo Instagram, Dani Garcia Cremonin. Tati, tô adorando o tema de lancheira, fico sempre na dúvida em que mandar pro meu filho. Quero saber especialmente sobre os sucos naturais. Mando quase todos os dias, mas ele pede os nutrientes? O suco natural? Principalmente a vitamina C, ela é perdida. Mas não é uma perda que não compense você mandar. Ela vai perder em torno de 30%, 40%, porque a vitamina C em si é uma fruta muito sensível, mas é uma vitamina muito sensível na fruta. Mas no caso a vitamina A, a vitamina D, as vitaminas do complexo B, todas são mantidas. Então manda assim feliz esse suco, sem medo de perder os nutrientes, e quando você estiver em casa, você reforça esse processo de elaborar, fazer e já servir, que aí a gente vai conservar mais as vitaminas, tá bom? Outra perguntinha bem interessante da Lala Félix de Natal, Rio Grande do Norte, está sempre prestigiando as nossas redes sociais. Obrigada, viu, Lala? Tati, gostaria de saber da nutricionista se posso oferecer biscoitos diet e integral a meu filho que é diabético. Tenho receio em dar por ser de sabor doce. Ele só leva fruta para a escola. Tem alguma orientação para uma mãe de um diabético? Mais aflita ainda, provavelmente.
Então, o biscoitinho que você tem que dar para o seu filho é o diet, porque as opções integrais, elas têm adição de açúcar. Então, o legal, o ideal é você usar um biscoitinho diet ou um biscoito que você de repente faça em casa e que leve o adoçante na hora de adoçar, tá? Conversa com o médico. Se você tiver um acompanhamento de nutricionista, que é essencial para você, conversa com a nutricionista qual que é o melhor adoçante para usar nessa fase do teu filho, porque a gente não tem a idade aí, né? Não tem. A fruta é bacana. Manda pra gente, Lala. A fruta é bacana, mas a fruta é rica em frutose. Então, veja, como a gente tem provavelmente o uso de insulina, a fruta também não vai sustentar por tanto tempo. Então, é uma fonte de carboidrato, que à medida que a insulina que ele toma fizer efeito, aquele nutriente já vai embora, ele não vai ficar tão suprido. O que ele pode misturar? O que eu te oriento? As hortaliças são muito legais, então cenoura, brócolis e sempre combinar com uma proteína. Aqui no caso eu trouxe o ovinho de codorna, que a criançada adora. Lá na escola do meu filho diz que dá briga para comer o ovinho de codorna que eu mando para ele. Todo mundo quer o ovinho. E eu tô até mandando um pouquinho mais agora. Mas pode ser, por que não, um queijinho em cubinhos picado, dá para temperar com orégano. Então a gente vai ter uma combinação de hortaliças com um pouquinho de queijo, e aí você pode mandar o suco de fruta. Se você não mandar o suco de fruta, você manda a fruta, tá? Lembrando que para ele, o ideal seria que ele bebesse água pura, consumisse a fruta inteira por conta das fibras, mais as hortaliças. Outras opções, o pão diet, que você deve ter, né, já de hábito aí, então um pão sem adição de açúcar, com queijo, dá para entrar. Tapioca não é tão legal porque ela tem um índice glicêmico alto, ela é um tipo de cereal que vai fornecer muito carboidrato num momento que não vai ser oportuno. Então fica mais no pãozinho integral com queijo, as hortaliças com queijinho ou com ovinho de codorna. Uma geleia diet também funciona muito bem para ele, nesse esqueminha que a gente fez aqui, acho que vai funcionar. Boas opções. Gente, perguntinhas interessantes. A Malena Vale, obrigada Malena pelo seu recadinho. Minha filha, de 9 anos, está acima do peso. Devo colocar só fruta na lancheira? Responde daqui a pouquinho. Tá bom. Tá bom? Já essa e outras orientações para as mães que estão participando. Que bom que vocês estão gostando do tema. De fato, é muito válido, né? Então vamos montar uma lancheira cheia de opções e que as crianças possam também oferecer para o corpo todos os nutrientes que elas precisam nessa faixa etária.